Um dia, eu simplesmente apareci no mundo. Era assim que Arthur Bispo do Rosário se apresentava quando perguntavam sua origem. Nascido em Japaratuba, Sergipe, em 1909, ele é filho de carpinteiro, tem sobrenome de batismo Bispo, cargo eclesiástico, e Rosário, de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da população negra. Bispo, como é que você construiu? Como é que você fez isso aí? Eu construí com uns pedaços de pano. Eu estendia assim no chão, 4 vasinhos também. Sabe? Aí mandou o nego fazer a casa do diretor. Assim, as vozes que vivia. Pouco se sabe sobre a infância de Bispo, mas há registros de seu ingresso na Escola de Aprendizes de Marinheiros, em Aracaju, no ano de 1925. E no ano seguinte, ele vai ao Rio de Janeiro, onde se alista na Marinha de Guerra e permanece por 9 anos, inicialmente no setor de serviços gerais. A quantidade já de 6 anos já começava a ser guiado por minha mãe e meu pai. Eu já sabia. Aí, então. Desde pequeno você ouve? Então, desde pequeno que isso. Quando você era pequeno, essas vozes diziam o que pra você? Olha, escutava, você vai sofrer, você vai sofrer. A sua mãe, ela é que me angariava com todo carinho e me levava a qualquer lugar, e de acordo com as vozes também que ela escutava. A sua mãe? É Maria Santíssima, então. Ela escutava a voz, diz teu filho, Maria. Eu também já escutava a minha voz também, sabe? São José também, o pai protetor, também escutava a voz, para chegar junto a ela, para me proteger, sabe? Assim, nós 3. Na Marinha, Bispo do Rosário conhece o boxe e logo se torna campeão dos pesos leves. Mas seu interesse e envolvimento com o esporte causa muitos atritos e leva o mesmo a pedir desligamento. Então, passou a trabalhar na empresa Light & Power como vulcanizador no setor de transportes. E, paralelamente, volta a investir em sua carreira de pugilista. Arthur sofre um acidente em 1936, tendo seu pé esmagado por um bondinho, o que o deixou manco e o fez abandonar o boxe de vez. Apesar de ter tido poucas vitórias como pugilista, foi também muito admirado pelos fãs do esporte, por sua resistência enfrentando seus adversários. Por conta de um processo que se moveu contra a Light & Power, empresa que ele estava trabalhando, Bispo conhece Humberto Leone, advogado de sua causa trabalhista, e passa então a residir em sua casa, sendo um faz-tudo da família. E lá mesmo, no casarão da família Leone, Bispo tem a revelação que modificou sua vida. Na noite do dia 22 de dezembro de 1938, ele se vê descendo do céu, acompanhado por 7 anjos azuis que o deixam na Casa dos Fundos Murados de Botafogo, segundo o relato em um de seus bordados em estandartes. Bispo sai de madrugada pela rua deserta até chegar ao mosteiro de São Bento, no centro do Rio, e lá se apresenta aos frades como aquele que veio julgar os vivos e os mortos. Encaminham-no então para o hospício da Praia Vermelha, de onde é transferido para a colônia Juliano Moreiro. O processo de aceitação desse delírio que lhe sucedia foi bem conflituoso para Bispo, que fugiu algumas vezes das internações, e em outras vezes que recebeu alta, tentou se readaptar ao mundo, sem sucesso. Depois de estar mais calmo com a situação, permanece em 1964 definitivamente na colônia. Mas nesse mesmo ano, Bispo vai preso por 3 meses por errar a dose de força com outro paciente. O Bispo conseguiu produzir uma economia, né, um sistema de trocas num espaço, numa instituição, onde as pessoas não tinham direito de ter absolutamente nada que fizesse, especialmente que fizesse referência a si próprio. Ouvindo relatos, né, das pessoas daqui que trocava objetos por cigarro, por exemplo, ou Bispo auxiliava os agentes institucionais na contenção dos pacientes que ficavam mais agitados. Então, os próprios funcionários também conseguiam para ele alguns materiais. Ele tinha esse movimento de coleta, de troca e de confecção de muitos objetos. Ao sair do confinamento, relatou que as vozes lhe diziam que chegara a hora de representar todas as coisas do mundo para a apresentação no dia do juízo final. Decide, então, se trancar por 7 anos numa das celas, com agulha e linha, para bordar a escrita de seus estandartes e fragmentos de tecido. As linhas azuis ele desfiava dos velhos uniformes dos internos, e objetos como canecas, pedaços de madeira, arame, vassoura, papelão, fios de varal, garrafas e tecidos diversos que ele obtinha na colônia.
Após 18 anos da revelação de sua missão, Bispo desperta o interesse da mídia e dos críticos de arte, o que leva, em 1982, a expor pela primeira vez no MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a mostra A Margem da Vida, organizada pelo crítico de arte Frederico Moraes. Após o sucesso de sua participação, recebe convite de várias outras mostras, mas a coletiva foi a única, pois ele não gostava de se separar de suas obras, e não se considerava artista. Para ele, era tudo parte de sua missão, que um dia seria apresentada no juízo final. Me conta isso. Eu devo estar pronto daqui uns 6 ou 5 meses, com uma ação esplendor dos pés à cabeça, a fim de apresentar ao mundo. E como é que vai ser? Dentro dessa representação aqui. E como é que vai ser essa representação? A representação é que eu vou estancar, apresentar um resplendor, e a fim de apresentação ao mundo. O mundo que ele deve apresentar é os interessados aqui da colônia, que segundo a imitação de Cristo diz, eu do hospício devo apresentar na minha transformação os diretores, não é nada. Arthur Bispo do Rosário, que carregava todos os estigmas de marginalização social ainda vigentes em nossa sociedade, negro, pobre, louco e asilado em um manicômio, conseguiu em sua genialidade subverter a lógica excludente, propondo, a partir de sua obra, a ressignificação do universo. Sua missão chegou ao fim aos 80 anos, no dia 5 de julho de 1989, dia de sua morte, que segundo os médicos se deu por infarto do miocárdio, arteriosclerose e broncopneumonia. Entre 1989 e 1993, foram expostas 6 mostras individuais sob curadoria do Frederico, com o público médio de 100 mil pessoas. Os trabalhos de Bispo diversificam-se entre justaposições de objetos e bordados. Nos primeiros, utiliza geralmente utensílios do cotidiano da colônia, como canecas de alumínio, botões, colheres, madeira de caixas de fruta, garrafas de plástico, calçados e materiais comprados por ele ou por amigos. Para os bordados, utilizou tecidos disponíveis como lençóis e roupas, e consegue os fios desfiando os uniformes dos internos, às vezes conseguindo um azul mais vivo de um uniforme novo e muitas vezes um azul acinzentado, demonstrando que a peça já é mais velha. Preparando com seus trabalhos uma espécie de inventário para o juízo final, onde ele se apresentaria a Deus com um manto especial como representante dos homens e de todas as coisas existentes no mundo. E você vai se transformar em Jesus Cristo? Como é que é? Eu não vou transformar não, pai. Você está falando com ele. Aham. Trabalho de Cristo. Vai se sentar quem enxerga, para quem não enxerga não dá pé. Bispo também faz estandartes, fardões, faixas de miss, fichários, entre outros, nos quais borda desenhos, nomes de pessoas e lugares, frases de notícias ou episódios bíblicos, reunindo-os em uma espécie de cartografia. E a criação de tudo isso se dá pelas tarefas impostas pelas vozes que ele ouvia. Arthur Bispo do Rosário utilizou-se da arte como uma forma de linguagem para o seu transtorno. Através de seus trabalhos, como chamava suas obras, ele driblou as péssimas condições da instituição psiquiátrica, bem como as dores do transtorno mental que o acometia. A obra de Bispo percorre o mundo e emociona muitos que conhecem sua história e seus trabalhos. Ele inspirou documentários, peças de teatro e filmes. O meio científico também se interessou por sua vida, o que resultou em teses de mestrado e doutorado. E em 2011 foi fundado em sua homenagem o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea na cidade do Rio de Janeiro. Sua cidade natal também buscou valorizar a memória do filho ilustre, presenteando a população com uma estátua do artista, e com a vinda dos seus restos mortais que foram trazidos do Rio de Janeiro. Depois de sua morte, sua vida e obra ficaram conhecidas ao redor do mundo todo, em museus, filmes e no meio acadêmico.